Fala galera, sou eu, Ricardo Paiva de novo, com o curso de Big Data. Eu sei que vocês já estão cansados das minhas desculpas, eu fico um tempão sem postar um vídeo novo aqui na sequência do curso. Mas enfim, é vida atribulada, é difícil arrumar tempo para fazer um negócio bem organizado e direitinho. Hoje eu vou falar sobre Jupyter, que é uma ferramenta que a gente pode usar com o Spark para criar uma apresentação mais interessante para as nossas análises. Então a gente, ao invés de pensar numa aplicação que vai rodar para processar dados e gravar em algum lugar, a gente na verdade está querendo explorar os dados. Como é que eu faço para analisar os dados e eventualmente gerar um gráfico, gerar uma apresentação para o usuário, uma tabela, um top, enfim, como é que eu consigo fazer isso de uma maneira interessante, que seja fácil para mim e bom para o usuário que vai olhar aquele resultado, vai aproveitar, né, o resultado do que eu estou produzindo. Beleza? Então siga aí com a gente, um forte abraço. Então o que é o Jupyter? O Jupyter é uma ferramenta que permite que a gente, numa página web, programe numa determinada linguagem. Então o Jupyter é todo um sistema que vai permitir que ele execute um código. A gente vai usar aqui Python, mas poderia ser R, poderia ser Scala. Tem um monte de linguagem que tem suporte a Jupyter, né? Na verdade o Jupyter suporta um monte de linguagem. E aí você digita numa página web os comandos e vai executando sob demanda. E se você quiser alterar uma coisa, você pode. Se você quiser inspecionar uma coisa, você pode. É extremamente interessante. E o resultado final é que você tem o código junto com a apresentação. Esse é o barato do Jupyter. Você tem uma página que a gente chama de notebook. O notebook Jupyter, ele apresenta o código que gera aquela análise, aquele processamento e o resultado em si. No nosso caso, a gente vai exibir uma tabela, uma listagem ou um gráfico. E esse é o barato do Jupyter para a gente no Spark. Beleza? E nessa tela aqui, é uma página, mas ela é interativa. Eu consigo executar qualquer código Python. Então eu posso colocar aqui uma conta qualquer. Quando eu dou Shift Enter, ele executa o meu comando. Eu posso, enfim, exibir Hello World. Beleza? Posso fazer uma coisa mais complexa. Enfim, é um código Python como outro qualquer. Se eu quiser, eu posso alterar. Executo de novo. Enfim, ele me permite fazer essa execução do meu código arbitrário de forma interativa. E eu posso, inclusive, colocar várias linhas. Values isso. Depois eu posso fazer i mais 15 for i in values e assim por diante. Uma outra coisa legal é que se eu salvo esse cara, vou dar um nome para ele, vou chamar de teste 1, tá? Vou salvar e vou fechar essa janela, tá? Esse cara, ele tá aqui, teste 1. Se eu abro de novo, ele contém todo o resultado que eu já tinha exposto anteriormente. Eu acho isso incrível, ou seja, quando você salva o seu arquivo, esse formato aqui, IPYNB, né, de Python, é um arquivo do IPython, quando eu fecho ele, agora ele está inclusive rodando, mas se eu parar ele, ou seja, não está mais rodando, não existe nenhum contexto de execução desse cara na minha máquina, se eu clico nele, ainda assim eu consigo ver o resultado anterior. Então é uma maneira de você compartilhar o resultado das suas análises. Isso é fantástico, né? Porque o usuário vê o que você fez para chegar até um resultado. Eu posso fazer o que eu quiser aqui com Python. E eu também vou poder fazer com o Spark, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de começar a aprender a usar o Spark aqui, vamos entender o que a gente precisa fazer para botar isso para rodar na máquina de vocês, beleza? Vamos lá. Você precisa, para rodar um notebook Jupyter na sua máquina, que acesse o Spark. Bem, a gente está usando o Python, então eu vou instalar algumas dependências. Então eu vou rodar pip install Jupyter. Vou instalar também uma outra biblioteca chamada Pandas. A gente vai entender por quê. E eu vou instalar uma biblioteca que manipula gráficos, chamada Matplotlib. Beleza? Dou Enter e ele vai instalar todas as dependências para mim.
Depois que todas as dependências do Jupyter tiverem sido instaladas, o que a gente precisa? A gente precisa inicializar duas variáveis de ambiente que vão dizer ao PySpark que ele precisa rodar através do Jupyter. Então, o PySpark, quando é inicializado, ele fala, opa, essas variáveis estão setadas, então eu vou usar o Jupyter para rodar. Porque normalmente a gente tem usado o PySpark através de um terminal, né, que a gente bota os nossos comandos e ele interpreta. Mas é um terminal muito pobre em termos de interface, né? Com essa interface web do Jupyter, a gente tem uma interatividade mais interessante. Então, eu vou exportar aqui, ó, export PySpark driver option igual a Jupyter. Então diz, ó, opa, PySpark usa o Jupyter como driver. E eu vou passar umas opções para o Jupyter. Notebook. Pronto, agora é só rodar. Para rodar eu preciso chamar minha variável de ambiente, que já conhece, Spark Home, /bin /PySpark. Beleza, ele abriu o Jupyter para a gente listando os arquivos e diretórios daquela pasta onde eu estou, né? Como eu estou numa pasta aqui que tem já alguns arquivos que eu fiz de teste, eu estou exibindo para vocês. Se vocês estiverem numa pasta qualquer da máquina de vocês, ele vai mostrar todos os diretórios e arquivos daquela pasta. Beleza? Finalmente temos uma interface Jupyter para usar. Então agora o que a gente precisa é criar um notebook para a gente. Então para isso, ó, tem um botãozinho aqui chamado New. Nesse caso, o nosso notebook, nosso Jupyter está configurado para rodar só Python, porque a gente rodou via PySpark. Se vocês se interessarem pelo Jupyter mais para frente, vocês podem configurar o Jupyter para rodar R, para rodar Scala, para rodar outras linguagens. Tem um universo enorme de linguagens que o Jupyter aceita. Beleza? Então eu vou criar aqui Python 3. Beleza, tem um Jupyter rodando aqui. Como esse Jupyter está rodando com o PySpark, eu tenho também uma variável que a gente já conhece, que é o meu contexto Spark. Então, se eu digitar aqui, ó, Spark, e apertar Shift Enter, beleza, eu tenho o contexto Spark aqui rodando. E com isso, eu consigo fazer aquelas análises que a gente fez na linha de comando, a gente vai fazer aqui de uma maneira muito mais interessante, mais visual. Vamos ver como é que a gente faz isso. Desde que a gente começou a usar Spark aqui no curso, a gente está usando os dados do governo, né, para fazer a análise. Só que, infelizmente ou felizmente, eles mudaram um pouco o formato. Então eu baixei novamente os dados, né, para ter uma coisa mais atualizada, mas não é exatamente do mesmo jeito que era antes. Mas tudo bem, a análise vai ser parecida. Então, para quem não lembra, a gente buscou por portal da transparência, download no Google, ó, dados abertos, portal da transparência. E aqui, ó, eu peguei viagens a serviço. Você clicar, você pode selecionar o ano. Baixei de 2018. Beleza? Ele vai ter vários arquivos e eu estou interessado nos arquivos que dizem respeito às viagens propriamente ditas. Então, eu vou analisar esse arquivo aqui. Eu também acertei o UTF, botei tudo para o UTF-8, se vocês não lembram, assistam às aulas anteriores, se eu não me engano é na aula 5, que eu ensino como a gente faz para converter esse dado de maneira correta. Bom, então se eu quero abrir o arquivo CSV, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer df igual a spark read.csv e vou dizer, ó, o meu arquivo só vem nessa pastinha data, então vou botar data barra, o nome do meu arquivo é 2018 viagem utf8.csv. Eu vou dizer que é para ele avaliar o cabeçalho do arquivo. E também vou dizer que o separador é igual a ponto e vírgula. Antigamente o separador era tab, se eu não me engano, né? Ou vírgula, comma separated value. Na verdade agora é ponto e vírgula. Shift Enter para executar. O Spark é lazy, né? Então ele vai só inicializar o arquivo e beleza, a gente consegue manipulá-lo. Então se eu fizer aqui, ó, df.print schema,
eu já consigo ler o formato do meu arquivo. Então, eu tenho algumas colunas e essas colunas são identificadas aqui, ó, identificador do processo de viagem, situação, código, nome do órgão e tal. Se eu quiser, por exemplo, pegar os primeiros elementos, não sei se vocês lembram, a gente pode exibir. Tá uma droga isso, né? Porque ele está exibindo usando a mesma formatação que a gente usava lá no terminal. E tá uma droga. Então eu tenho uma outra estratégia. Ao invés de dar esse show, eu vou botar assim, limit 5, por exemplo. E aí eu vou mandar ele converter esse meu DataFrame Spark num DataFrame Pandas. Pandas é uma biblioteca muito interessante do Python que é usada para trabalhar com DataFrames. E ele é mais interessante, o Jupyter trabalha com ele melhor. Então, se eu boto toPandas e dou Enter, ele vai mandar exibir usando o formato do Pandas. E olha a diferença. Então, o Pandas sabe, opa, eu estou no contexto de um Jupyter, então eu vou exibir isso aqui num formato HTML, mais interessante. Então, fica muito mais fácil de analisar. Então, por isso que eu falo, usar o notebook torna a análise muito mais interessante, né? Então, aqui eu tenho lá os identificadores, o código do órgão, eu tenho o CPF de quem viajou, o nome, tem a data de início, o destino e os valores. E é isso que eu estou interessado aqui. A análise que eu vou fazer vai ser mais ou menos a mesma que a gente fez anteriormente. Eu vou tentar descobrir qual é o órgão mais gastador do governo, né? E depois a gente tenta, de repente, ver os gastos por período ou por pessoa, se tem alguém ali que está fugindo da regra, enfim. E para isso a gente precisa dar uma manipulada nesses dados. Não sei se vocês lembram da aula passada, mas a gente precisa transformar esse número que é uma string, né, um texto, a gente precisa transformar isso num número mesmo, a gente quer converter a data, que agora é uma data até mais interessante de trabalhar do que antes, mas para um formato de data mesmo, enfim. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou importar algumas bibliotecas do Python. Então, from PySpark.sql import functions as f. Então, vou chamar as funções do PySpark SQL de f. Também vou importar aqui uns tipos. E agora eu vou criar aquela mesma função que a gente criou anteriormente, que converte essa string numérica, né, com vírgula e tal, para uma coisa que é um número de fato, um número float, né? Eu vou criar uma função aqui chamada toValue. Ela recebe um valor v. E eu vou tratar a exceção, porque eu já manipulei esse arquivo anteriormente e tem os dados ali inválidos. O campo, ao invés de ter só número, tem eventualmente dados que não são números. Então, eu vou tratar essa questão. Então, eu vou botar try float de v, mas o v.replace a vírgula pelo ponto. E aqui except value error return 0.0. Então, criei aqui uma função toValue que vai ser a função que vai tratar esses campos de valor ali. E eu vou fazer assim, udf toValue recebe f.udf, a minha função toValue, que é do tipo float type. Vou executar. Beleza, ele já declarou as minhas funções. E agora eu vou converter essas colunas para valor mesmo, para número. Então vamos lá. df.withColumn. Vou chamar a coluna de valor passagens. Vai ser o resultado do processamento da coluna df valor passagens com essa minha UDF.
Vou botar uma contrabarra aqui, vou dar Enter para continuar na linha seguinte. Vou fazer a mesma coisa para o valor das diárias. Diárias. O def to value. Def valor diárias. With column outros o def to value def. Vou copiar e colar aqui para garantir que eu não escrevi errado. Beleza. Cometi algum erro aqui. O que foi? Ele não achou o campo valor de áreas. Ah, é porque tem acento. Beleza. Então, criei meu data frame, só que eu cometi um erro. Eu não salvei esse meu data frame numa outra coisa. Então, vou chamar aqui de df typed. Pronto. Beleza, agora eu tenho meu data frame tipado. Vamos ver agora se deu certo. Eu posso fazer aqui dfTyped.select e vou dizer o seguinte, ó, quero selecionar a primeira coluna, na verdade a coluna do órgão. A gente depois pode renomear esse órgão aqui, porque esse nome órgão solicitante é ruim. Mas tudo bem. Eu vou botar aqui nome órgão solicitante e a coluna, por exemplo, valor passagens. E vou dizer, ó, limit 10 to pandas. Shift Enter, beleza. Tá aqui, ó. Então eu tenho aqui os dados de algumas 10 primeiras passagens aqui do meu arquivo. Beleza? Agora o que eu quero é agrupar os valores, somar os valores por órgão. Na verdade eu botei aqui nome órgão solicitante, mas seria mais interessante colocar pelo nome do órgão superior. É um ministério, né? Para saber qual ministério que gasta mais. Então vamos lá. Eu vou botar dfTyped. Eu vou agregar group by esse órgão aí, nome do órgão superior. Beleza. Estou no meio da agregação. O que eu quero? Eu quero somar os valores. Então, eu vou dizer aqui, ó, os valores da passagem, por exemplo. Então, vou botar AGG. Eu quero somar, então, f.sum valor passagens. Depois, eu vou botar um order by. Aliás, eu vou somar e vou renomear, vou chamar essa coluna de total. Ponto alias total. E aí eu vou botar um order by total e vou dizer ascending igual a false. Pronto. Agora eu vou fazer aquela minha estratégia de novo do toPandas. Como agora eu não tenho tantos ministérios assim, tenho acho que uma ordem de 30 ministérios, eu vou executar. E agora ele vai olhar todo o arquivo, vai agrupar por órgão, né, por ministério, e vai me mostrar o resultado. Bom, tá aqui o resultado. O resultado é uma droga, né, de ler, né? Porque a gente está com notação científica, o número é tão grande que ele usou notação científica. E isso é uma droga de ler. Então eu sugiro que a gente faça uma manipulaçãozinha aqui, ó. Eu vou botar um parênteses e vou dividir por 1 milhão. Então minha unidade vai ser em milhões. Então eu vou botar, ó,
Essa é uma notação do Python que permite você botar número, usando esses underscore como separador, para ficar mais fácil de ler. Então, eu estou dizendo, ó, some as passagens, né? Mas divida por 1 milhão o valor que você encontrou. Então, vamos ver. Pronto, agora está mais interessante. Então, eu estou dizendo aqui ó, que o Ministério da Educação gastou 94 milhões em 2018, o Ministério da Defesa 42, da Justiça 37, assim por diante. Beleza? Já temos um resultado. Ou seja, rapidamente a gente conseguiu processar os nossos dados de uma maneira muito mais legal. Ou seja, a gente viu o resultado, queria alterar, a gente foi aqui em cima, alterou, deu Shift Enter e num instante já viu o resultado. Isso é sensacional, né? Claro que se você estivesse trabalhando com Big Data mesmo, o processamento demoraria mais tempo. Então o que a gente sugere? A gente sugere que quando você estiver fazendo a sua análise, você sempre trabalhe com um sample de datas, pegue um dia, uma hora, alguns minutos de dados, processe para aquela hora e depois muda o seu input para uma semana, para um mês, enfim, seja lá o que for. Dá para você configurar o Jupyter para rodar num cluster. A gente não fez isso, né? Porque a gente não tem um cluster configurado. Porque o meu interesse aqui é que você entenda o Spark em si, não fazer funcionar todo o cluster, né? A ideia aqui é que você saiba usar a ferramenta. Mas se você já tivesse um cluster configurado, você poderia configurar o seu notebook Python, né? Notebook Jupyter, para rodar no seu cluster Spark. Agora vamos fazer esse resultado ficar mais interessante do ponto de vista de apresentação. Vamos tentar exibir isso aqui num gráfico de barras, né? Alguma coisa assim. Então eu vou vou botar esse resultado aqui numa variável chamada PD, de pandas. Depois eu posso até botar PD aqui embaixo para ele continuar exibindo a listagem. Tá aqui, continua exibindo a listagem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, pd.plot, eu quero um gráfico de barras e eu vou dar Shift Enter. Fazendo isso não vai funcionar de imediato. Por quê? Porque o Jupyter não sabe o que fazer com esse objeto. Ele não sabe que ele tem que exibir esse objeto. Então a gente vai botar uma diretiva aqui para o Jupyter, matplotlib inline. Então eu vou dizer o seguinte, ó, pega o que você exibiria numa outro tipo de saída e jogue para dentro aqui do notebook. Pô, maravilha, já exibi alguma coisa. Já consegui exibir um gráfico. Só com um plot e o tipo do gráfico, ele já exibiu alguma coisa. Só que não está exatamente como a gente quer. Eu vou dizer que o X desse cara é o meu nome órgão superior, que é um nome de coluna horrível. Pronto, já melhorou. Já melhorou mais ou menos, né? De repente, ao invés de botar um gráfico de barra assim, eu posso botar um gráfico de barra assim, horizontal. Tá melhorando, tá melhorando. Eu vou dizer também, aumentar o tamanho disso aqui, ó. Isso aqui você pode definir uma proporção. Pronto, já melhorou. E eu ainda vou colocar a barra um pouquinho maior. Pronto, nosso gráfico já está um pouquinho melhor. Ou seja, eu consegui aumentar o tamanho dele, consegui mostrar todos os campos, né, todos os valores. Apesar de estar tudo em caixa alta, tudo bem, depois a gente podia limpar esses dados. Mas eu consegui mostrar aqui um gráfico e esse gráfico, enfim, tem a definição em milhões, né? Eu posso mudar a legenda, tem um monte de parâmetros na hora de exibir um gráfico. Esse foi só um primeiro exemplo, né? Uma maneira de você exibir rapidamente um gráfico a partir dos seus dados. Uma coisa que a gente pode fazer também é saber quem é o cara mais gastador.
Então a gente pode tentar agrupar pelo nome da pessoa e pelo CPF e ver quem viajou mais e quanto gastou em cada viagem e de repente exibir isso ao longo dos meses para tentar, enfim, analisar alguma coisa nesse sentido. Então eu vou adicionar mais uma célula e eu vou dizer o seguinte, aqui deftyped.groupby, eu vou agrupar pelo nome, só que pode ser que existam homônimos. E como o CPF é anonimizado, só tem parte dele. Então eu vou agrupar pelo nome e pelo CPF. Beleza. Aí eu vou dizer que eu quero a soma do valor das passagens. Ponto ilhas, valor total. Beleza? Eu estou chamando esse valor de passagem, essa soma de valor total. Depois a gente melhora isso aqui. Vou ordenar pelo valor total. Eu quero ordenar de forma decrescente, né? Então, ascending. Existem várias maneiras de ordenar, essa acho que eu acho mais prática. E vou botar um limite 10, eu quero os 10 caras mais gastadores. E vou botar aqui two pandas. Vamos executar. Beleza. Tenho agora a lista dos caras mais gastadores. A gente pode melhorar um pouquinho fazendo aquela divisão lá por 1000, né? Ou por 1 milhão. Acho que por 1000 já é melhor. Então vamos lá. A gente vai pegar esse cara aqui, eu vou botar entre parênteses. E eu vou dizer que isso divididos por f.literal 1000. Então, esse aqui, beleza. Acho que isso já tá legal. Pronto, já temos aqui, ó, esse cara gastou 183 mil. Esse aqui é interessante. Isso aqui é um outlier, né? Essa informação na verdade não está dizendo nada, porque provavelmente tem algumas informações sigilosas, né? E estão ocultas. E a gente está somando um monte de coisa que não faz muito sentido. Então a gente pode filtrar esse cara. Como eu já vi qual é a cara do meu resultado, eu posso dizer que qualquer coisa que for acima de 10 mil, né? Ou seja, 10 milhões, né? Porque a gente já dividiu por 1000, eu vou filtrar fora. Então, a gente pode botar aqui, ó, ponto filter, valor total, valor total tem que ser menor do que 10 mil. Existem várias técnicas de você remover outlier. Naturalmente, essa não é a melhor, né? Essa aqui é que eu já sei qual é a cara do meu resultado. Tem gente que usa o percentil 99, então pega todo mundo que está abaixo do percentil 99 e assim por diante. Tem várias técnicas. E quem quiser se aprofundar, estuda mais um pouco lá de estatística e tal, que tem muitas maneiras de você remover outlier. Tá ficando bacana, né? O que eu posso fazer agora é tentar, ao invés de somar só o valor das passagens, somar os outros valores, as diárias, os outros e assim por diante. Então, vou botar um parênteses aqui, vai ficar um pouco meio difícil de ler, mas tudo bem. E vou somar os outros campos, f.sum, o valor das diárias, que foi aquela coluna que a gente criou, e f.sum, valor outros. Pode botar isso aqui na linha de baixo. Beleza. Então, se tudo deu certo, o meu valor vai estar um pouquinho mais inflacionado. E deu um erro. Por que deu esse erro? Eu já tinha testado antes. Esse erro deu porque em algum momento ele está tentando converter none para... Está tentando usar replace no none, enfim. Tem alguma besteira naquela nossa função que converte texto para número. Então eu vou dar uma melhoradinha nela. Ao invés da gente simplesmente
tratar a exceção só quando tiver value erro, eu vou tratar qualquer exceção retornando 0. Então, vou rodar de novo, Shift Enter, rodei, tô rodando tudo de novo. Não precisava rodar todas as linhas de novo, né? Mas tudo bem, não tem problema, não vai doer. E agora, vamos lá. Beleza, continuamos com o Marcos, que é o cara que está gastando mais, né? E quantas viagens será que esses caras fizeram? Então, a gente pode botar mais um campo aqui, ó, na agregação. E eu vou dizer aqui, ó, f.count valor passagens. Podia contar qualquer coisa, né? Porque contagem não faz diferença. Opa, botei D. Beleza. Vou botar aqui, ó, um alias quantidade. Agora sim. Maravilha. Então agora a gente já tem um resultado bem interessante. A gente tem os mais gastadores, quanto eles gastaram e quantas viagens eles fizeram. Interessante, né? A gente pode tentar imprimir, por exemplo, em que órgão esse cara trabalha. A gente pode botar aqui, ó, nome, na hora do group by, a gente pode botar também o órgão do cara para saber de que ministério ele trabalha. Vamos ver? Então, beleza, ó. O cara... agora o nosso outlier voltou, né? Deixa eu botar aqui, ó. A gente pode, então, filtrar por nome. Vou tirar isso aqui, ó. Vou botar aqui nome diferente. Vou tirar essas informações de sigilo e tal. Fica mais fácil. Maravilha. Então, agora ficou mais preciso. Então, estou tirando todo mundo que tem informações protegidas por sigilo e ficaram só os valores interessantes. Então, esse Marco Jorge Lima é o cara do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e tal. Ele é o cara que viajou mais. Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar quanto esse cara gastou em cada mês. Então, eu vou criar mais uma célula e eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar dt def typed. A gente precisa agora filtrar por esse cara. Então, esse cara é o... Vou botar aqui, filter. Como os nomes dos campos estão meio estranhos, eu vou usar essa anotação aqui para filtrar. Eu vou dizer aqui, ó, def typed nome igual a esse Marco Jorge Lima. Botei isso entre parênteses. E o E é um E comercial só e também entre parênteses o resultado. Vou botar def typed CPF. CPF viajante com espaço atrapalhou a gente. Igual ao CPF do camarada. Na verdade, a parte do CPF. Então, o CPF está aqui. Two pandas. Vou dar Enter. Shift Enter, né? Beleza, vi só os gastos do cara. Vou dar uma formatada aqui para ficar melhor. Então, maravilha. Então, agora eu tenho filtrado por só os dados desse Marcos, a listagem de todas as viagens que ele fez. Eu queria fazer um agrupamento por data. Só que para agrupar por data, eu preciso transformar a data que a gente tem hoje em dia, que é uma string, ano, mês e dia, em, de fato, data. Que o Python entenda, que o Spark entenda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, with, deixa eu dar mais um enter aqui. With column. E eu vou dizer que eu estou criando uma nova coluna chamada data partida.
que é o resultado da conversão da string para a data propriamente dita. Então, tem esse f to date, a gente viu isso nas aulas anteriores. E aí, eu vou pegar o período, ó, período data de início. E vou dizer que o formato dessa data é ano, mês e dia, que é o formato que está aqui. Bom, agora já melhorou. Deixa eu mandar executar para a gente ver se deu certo. Faltou uma barra aqui. Então, ó, o último campo é data de partida, tem uma data aqui. Beleza. Então, ele entendeu direitinho. O que eu quero? O que eu quero agora é fazer um group by com essa data. Então, eu vou fazer, ó, group by. E eu quero selecionar só o mês. Então, eu tenho uma opção aqui, ó, chamada fmonth, que é uma operação do Spark. E eu vou dizer que é mês de partida. Mês partida. Pronto, já agrupei. Agora eu preciso fazer a agregação. Então, ponto .agg. Eu vou copiar e colar aquela agregação que a gente tem aqui, ó, as duas. Ó. Copiar e colar. Rigorosamente igual. A gente podia ter criado uma coluna lá em cima, que era o resultado dessas somas. Mas tudo bem, a gente não fez, não tem problema. Então, já estou contando. E agora é só mandar imprimir. Vamos ver. Então, agora eu tenho, ó, a soma de todas as viagens do cara, a quantidade de viagens e o mês de cada viagem. Agora a gente pode ordenar o resultado para ver os meses de maneira correta. Order by mês partida. E maravilha, a gente tem o resultado que a gente queria. Então, o camarada viajou pra caramba cada mês. E gastou um bocado, né? Beleza. Agora, e se eu quisesse exibir isso aqui num gráfico? Então, eu vou salvar isso aqui numa variável pd gastador igual a isso. Vou botar o pd gastador como última linha, só para a gente continuar imprimindo o resultado, tá? E pd gasta, vou mandar agora plotar gastador.plot. Se eu fizer isso, já exibe um gráfico. Não é exatamente o gráfico que eu estava esperando, mas já é alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o mês da partida, mês partida, é o X. Já vai melhorar. Posso aumentar um pouquinho o tamanho desse meu gráfico. Figuras, fig size igual 16:8. Opa, botei o S maiúsculo, o S não é maiúsculo. Beleza. E esses gráficos eles são bem customizáveis, mas eles não são nada intuitivos, tá? A maneira de customizar é bem chatinha. Então eu vou só botar uma coisa aqui, que é a legenda que está cortando os meses. Eu vou botar aqui vírgula, xtix, vou botar aqui o range de 1 até 12, para ele mostrar tudo. Pronto. Maravilha, temos agora o gráfico do cara gastando por mês quanto ele gastou com viagem. O interessante é que esse cara, eu fui pesquisar, ele era suplente de ministro até abril. Então, até abril, o cara viajou pra caramba, gastou 100 mil reais sendo suplente de ministro. Mas beleza, ele deve ter as razões dele. Beleza? Então é isso, galera. A gente chegou até aqui usando o Jupyter como uma maneira de explorar os dados, fazer uma análise, ver o resultado, pegar um pedacinho,
manipular mais um pouco. Isso é extremamente rico quando você está querendo explorar os seus dados, quando você está querendo conhecer os seus dados, extrair fazer alguma análise em cima dos seus dados. É extremamente interessante. A gente está trabalhando com um dataset pequeno, mas isso poderia estar conectado num cluster e a gente está trabalhando com um dataset enorme. Eu sempre sugiro que você comece com um dataset pequeno, faça uma análise inicial e depois rode aquele mesmo programa num dataset maior, porque provavelmente vai demorar mais tempo. Beleza? Essa provavelmente vai ser a última aula de Spark dessa sequência, porque eu quero falar de Kafka, quero falar de streaming, quero falar de outras tecnologias também. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a manipular um pouco o Spark, a ter uma primeira introdução ao Spark e consigam seguir daí com os diversos tutoriais que tem na internet, material, documentação, vocês consigam seguir com esse pontapé inicial. Espero que vocês tenham gostado, galera, e até o próximo vídeo. Abraço!